Boa noite, meus queridos amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui no nosso culto online e agora para refletirmos sobre a palavra do Senhor. E gostaria de refletir com os queridos amados irmãos no texto que encontra lá em João, capítulo 13, versículo 1 ao 17. Serei muito breve, mas gostaria de ler todo esse texto com os queridos. Estarei pontuando bem objetivamente sobre alguns versículos para tirarmos reflexões para nós nessa noite. Leamos o texto, diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos, a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendes o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar também os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Estamos aí diante de um relato que João vai nos fazer, e é interessante nós entendemos que os outros evangélicos também vão falar desse momento, dessa última ceia com seus discípulos, porém, somente João ele vai relatar esse momento de lava-pés, esse momento tão importante, um momento de demonstração do nosso Senhor, nos mostrando realmente ao que veio esse mundo, que foi para servir a humanidade, para trazer amor e para também demonstrar esse amor e nos mostrar como devemos nos portar diante da humanidade, diante daqueles que estão à nossa volta. Jesus ele entendia muito bem que seus discípulos ainda precisavam de instruções. Se nós olharmos alguns textos atrás, como nós podemos observar lá em Mateus 18, nós vamos ver que eles estavam tentando saber quem era o maior, quem era o primeiro diante do reino de Deus, assim buscando, o primeiro lugar, buscando a estar à frente, mas isso não era importante. Jesus vai demonstrar, e através desse texto ele vai assim também dar uma resposta sobre aquelas perguntas que houveram nesse texto anterior. Que Jesus demonstra que o importante era o amor, o importante era a obediência, o importante era servir aqueles que estão à sua volta, o importante era crer antes mesmo de ter a lógica ou a razão estar diante de você, mas você acreditar que o Senhor tem o melhor para você. E quero destacar, já começando nesse momento, o primeiro versículo, no finalzinho, quando
O versículo vai falar que já era quase Páscoa, né? Antes da festa da Páscoa. E o texto vai falar que Jesus ama, né, os seus discípulos e aquele que estavam no mundo. E diz lá no finalzinho, amou-os até o fim. Jesus, aqui o texto ele é muito específico e o significado dele no original não vai nos trazer a relação que Jesus amou até o final da sua vida, mas não. O significado dessa palavra no original, ele quer nos demonstrar que Jesus amou os seus discípulos completamente, que Jesus amou os seus discípulos absolutamente, que Jesus amou os seus discípulos plenamente, nos ensinando que nós também precisamos demonstrar, nós precisamos amar desta maneira. Muitas das vezes nós falamos que amamos ao Senhor, mas não o amamos plenamente. Nós não temos amado absolutamente, plenamente. Meu irmão, minha irmã, o que você tem demonstrado, que você tem amado ao Senhor, será que você tem amado plenamente esse Deus? Será que você tem amado realmente, conforme Deus quer que você demonstre esse amor? E Ele vai ensinar aos seus discípulos que esse amor ele precisava ser verdadeiro, assim como nos ensina nessa noite, que nós precisamos amar aqueles que estão à nossa volta, com amor verdadeiro, não amor falso, não amor com hipocrisia, mas um amor que venha demonstrar, ser demonstrado através de atitudes, de gestos. Esse amor verdadeiro que um dia Jesus Cristo veio ao ponto de se entregar ali na cruz. Jesus, quando fala isso, ele sabia que ele estaria se entregando por amor aos seus discípulos, mas também por amor a mim e a você. Que esse amor verdadeiro ele possa estar dentro de você. E se esse amor não tem sido verdadeiro, busque na sua vida, busque diante da palavra do Senhor aquilo que precisa para que você demonstre esse amor verdadeiro diante do Senhor e diante dos que estão à sua volta. Que você ame plenamente, porque é isso que Deus quer de nossas vidas. Mas quando eu olho para o texto também, eu posso entender que Jesus ele nos mostra que nós precisamos ser servos. Nós precisamos estar apto e pronto para servir, assim como ele estava falando para os seus discípulos. Ele pega ali aquela bacia e no meio de todos aqueles seus discípulos, ele quer o mestre, quer o Senhor. Ele se abaixa, ele pega uma bacia e vai lavar os pés daqueles. Automaticamente Pedro, que é aquele que fala, né, impulsivamente e o primeiro a falar, ele vai falar que não, Jesus não deveria de lavar os seus pés. Mas Jesus ali queria demonstrar que nós precisamos ser servos, nós precisamos aprender a estarmos submissos também, nós estarmos ajudando aos outros, nós precisamos estar trabalhando uns com os outros, entendendo que muitas das vezes nós vamos ter que lavar os pés dos outros. Muitas das vezes nós vamos ter os pés lavados, mas muitas das vezes nós precisaremos lavar os pés de outras pessoas, ou seja, demonstrar amor, demonstrar humildade, e é isso que ele quer falar. E Pedro, ele no momento, ele não entende, mas o Senhor ali começa a fazê-lo entender. E quando Jesus fala desse exemplo de humildade, exemplo de servidão, no versículo 14, ele vai falar que ele, sendo Senhor e Mestre, ele lavou os pés de todos eles, e que eles também precisavam lavar os pés uns dos outros, né? Ele falou que ele estava dando exemplo, e que nós precisamos fazer da mesma forma. Não quer dizer que você tem que literalmente sair aí lavando os pés, não. Jesus não queria que fosse dessa forma, né? Mas ele queria que você entendesse que você muitas das vezes precisará ser servo e que nós estamos nesse mundo para servir uns aos outros e servir principalmente ao reino de Deus. E quando eu olho, né, ultimamente, principalmente, nós vamos vendo que pessoas são criadas, essa nova geração está sendo criada para ser príncipe e princesas, ou seja, para ter tudo, eles têm que ter tudo, né? Tudo está aos seus pés, eles têm que ser os primeiros, eles têm que ser os príncipes, outros têm que ser até rei, eles têm que mandar,
E muitas das vezes, nós nessa vida, nós precisamos ser servos, nós vamos precisar receber a ordem e aceitá-las. E quando eu olho para essas crianças que têm crescido, para esses jovens, muitos deles não estão sendo ensinados a ser servos, pelo contrário. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ou seja, tudo é para eles. Não depende de ninguém, pelo contrário, os outros que têm que depender dele, porque eles são príncipes, eles são princesas. E aí, quando estão às vezes em segundo lugar, eles se sentem fracassados, eles se sentem que não atingiram o alvo, mas nem sempre nós seremos os primeiros, nem sempre nós atingiremos os nossos objetivos, e nem sempre é isso que Deus quer de nossas vidas. Pelo contrário, às vezes Deus quer que você esteja na posição mais baixa, para que você entenda o seu grande amor, para que você entenda aquilo que Ele tem melhor para a sua vida. E isso que Deus estava falando aí para aqueles homens, é isso que Deus fala para conosco nessa noite. E no momento que Jesus vai lavar os pés de Pedro, quero destacar aqui o versículo 6 e 7, Jesus responde para ele: o que eu faço não sabes agora, mas tu o saberás depois. Há momentos de nossas vidas que nós não vamos entender o porquê, a razão vai estar longe. Jesus está mostrando para eles que muitas das vezes nós vamos precisar de ter fé, nós vamos precisar de crer que aquilo que Deus está fazendo é melhor para nós. E logo mais à frente, nós vamos visualizar a razão de tudo aquilo, nós vamos visualizar o porquê de tudo. Mas muitas das vezes nós precisamos ter fé e crer e fazer aquilo que Deus está nos mandando a priori, para que depois você possa entender aquilo que Deus está fazendo de melhor para a sua vida. E é isso que ele queria que Pedro entendesse, que aquilo era o melhor que Deus estava fazendo para ele naquele momento, que aquilo era o melhor que teria que acontecer, mesmo que ele não soubesse, mas que ele precisava participar. Ele fala: se você não deixa lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro ele começa a entender que ele precisava de participar daquele momento para demonstrar que ele estava junto com o Senhor Jesus. E aí ele fala, ele vai, igual o texto vai nos dizer, ele fala: não, Senhor, não lava só meus pés não, lava minha cabeça, lava minhas mãos. Ele quer tomar um banho por completo, ele quer ser limpo. Jesus fala que eles já foram limpos, eles já estavam limpos, porque um dia tinha aceitado Ele como Senhor e Salvador, mas que eles precisavam limpar os seus pés, porque a caminhada, ela nos traz sujeira nos nossos pés. Na nossa caminhada da vida, nossa caminhada cristã, muitas das vezes nós vamos precisar lavar os nossos pés empoeirados, às vezes aquela sujeira que entra no meio dos nossos dedos para nos deixar sujos diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos quer limpo, Ele nos quer realmente da maneira melhor diante dEle. E é o momento também que Ele nos ensina que nós precisamos tirar todo o pecado, que é a sujeira, tirarmos tudo aquilo que nós temos caminhado e tem entrado em nossos pés. Não sei o que na caminhada tem feito com você diante do Senhor desse mundo. Talvez ela tenha trazido um peso para suas costas, talvez tenha trazido tristeza. E esse é o momento que Deus está te dando, para você estar lavando os seus pés, para que você esteja tirando diante dele essa tristeza, esse pesar, esse cansaço que muitas das vezes está sobre nossas vidas, porque a caminhada cristã ela nos traz um cansaço. E Jesus fala para mim e para você nesse momento: deixe Jesus lavar, deixe Jesus colocar fora esse cansaço, deixe Ele deixar os seus pés limpos e prontos para estar diante dele, para que você possa caminhar nessa jornada, para que você possa chegar ao reino dos céus limpo e seguro diante do Senhor. E eu quero já terminar minha palavra dessa noite
Eu sei que tem muitos mais outros pontos que nós poderíamos estar falando, mas eu quero já terminar nessa noite, destacando o versículo 17 que vai nos dizer: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus aqui está falando para os seus discípulos, né? Ele estava dando exemplo, e se vocês estão entendendo tudo o que eles estavam fazendo, se eles queriam ser felizes, se eles queriam ser bem-aventurados, eles precisavam só fazer tudo aquilo que Jesus estava instruindo. E nessa noite, se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado, olhe para esse texto, meu querido, olhe para esse texto, minha querida, e veja o que o Senhor quer da sua vida. O Senhor quer de você a obediência, o Senhor quer de você que você creia e tenha fé nele, que o melhor para a sua vida está nas mãos do Senhor. Ele está colocando muitas vezes diante de você, e por mais que você não veja nesse momento, você precisa crer, você precisa ter fé, porque às vezes a lógica não vai ser presente, a razão não vai estar diante de você, mas a fé, ela é necessária em muitos momentos de nossa vida para que nós possamos estar passando os adversos que têm estado no nosso caminho. Limpe a sujeira que está no seu caminho e, finalmente, ame plenamente ao nosso Senhor. Demonstre amor aos que estão na sua volta, e como eu já falei e sempre falo, nosso relacionamento ele é vertical e horizontal. Se você está amando ao Senhor, você vai amar aqueles que estão à sua volta. E que Deus nos abençoe nesta noite. Amém?